Olá, muito boa tarde. Um homem foi detido esta manhã no momento em que tentava fazer um teste de direção no lugar de outro candidato aqui na capital. Após depoimento, ele foi liberado e vai responder em liberdade. Felipe Diego Santos de Araújo foi detido por policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia no pátio de exames do Detran, depois que ele tentou fazer a prova no lugar de Emilson Carlos Souza de Almeida no exame de direção de moto. Felipe apresentou aos fiscais o documento de identificação original do amigo e, para não levantar suspeitas, ele estava de capacete. Nosso pessoal detectou que existia aí uma fraude, que não era a pessoa que estava ali fazendo a prova, e sim outra pessoa. Foi detectado, trouxe aqui para a nossa guarda, está sendo feito todo o procedimento e agora vai ser apresentado na delegacia para fazer procedimentos legais, não só ele, como também o outro, que era para ter feito a prova e não fez, colocou esse terceiro para fazer a prova no seu lugar. Ainda segundo o diretor do Detran Amazonas, os fiscais só desconfiaram da fraude depois que perguntaram a data de nascimento do verdadeiro candidato ao exame e Felipe não soube responder. Nossos funcionários eles são instruídos para fazer perguntas, por exemplo, a data do nascimento, o nome da mãe, o nome do pai. E quando eles perguntaram a data de nascimento do cidadão, ele não sabia a data de nascimento e não coincidia com a carteira de identidade que ele tinha, que era do outro. Então, com isso, nós conseguimos detectar a falha. Sempre são quase rotineiras essas questões e nós estamos de olho e, mais uma vez, essa já é uma das muitas prisões que a gente efetua por pessoas que querem fraudar o sistema fazendo prova em lugar de terceiros. Felipe foi encaminhado ao 23º DIP, onde foi ouvido e autuado por falsidade ideológica. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, ele vai responder em liberdade. Tá vendo aí as consequências do mau exemplo das autoridades, dos casos de corrupção que estão disseminados aí nas instâncias públicas? Ninguém mais respeita a lei, todo mundo acha que pode enganar. É lamentável. Parte de uma quadrilha especializada em assaltos na capital e no interior foi presa pela polícia após cometer um novo roubo no município de Manacapuru. De acordo com a polícia, eles são suspeitos de integrar um grupo que foi preso no interior do estado, mas que acabou solto pela justiça no último fim de semana. A prisão aconteceu na Ponte Rio Negro, quando o grupo de assaltantes voltava de Manacapuru após um assalto em um estabelecimento comercial, onde roubaram dinheiro e mercadorias. Na ação, os bandidos também renderam o proprietário e a família dele. Eu estava deitado assistindo a televisão, era por volta das 7h40 mais ou menos. Quando eu menos espero, ouvi um barulho na minha porta, da porta de entrada da minha casa, e logo em seguida outra porrada na porta. Quando eu me levantei, os caras botaram a arma na minha cabeça, mandou deitar. Fiquei deitado no chão com a arma na cabeça, perguntando: cadê a arma? Onde é que tem dinheiro? Eu digo: tá aí no pochete, esse pochete aqui. Com o grupo, a polícia apreendeu R$13 mil em espécie, joias, além de um artefato explosivo de fabricação caseira. Era uma quadrilha especializada, né? Não só em roubos à residência, como roubos a banco também. Então, como podemos observar, era totalmente planejado a ação dos criminosos. Usavam mulheres para ficarem como olheiras, fora das residências, fora do banco, enquanto os indivíduos furavam caixas eletrônicos, rendiam vítimas, amarravam, eram violentos na ação, mas a polícia conseguiu prendê-los e os mesmos serão encaminhados à cadeia pública. As investigações da polícia apontam que as 6 pessoas presas hoje fazem parte do mesmo grupo que roubou a sede da Funasa e da Seduc aqui em Manaus. O resto do bando estava preso até semana passada, mas foi solto por determinação da Justiça. Os 4 suspeitos foram localizados na cidade de Manicoré, no sudoeste do estado, onde foram presos e trazidos para Manaus. Mas no último domingo, a Justiça do Estado entendeu que não havia meios legais para manter os suspeitos presos, mesmo após a confissão dos crimes. Segundo a polícia, a quadrilha é comandada por este homem, que é deficiente físico. Nós estamos dando as respostas, né? A DRF tem dado grandes respostas, como essa quadrilha aí, que sabemos que estava praticando vários assaltos aí
notadamente em caixas eletrônicos, seja o furto do caixa eletrônico, ou seja o roubo, que às vezes eles abordam também um vigilante que está na instituição para arrombar o caixa eletrônico. E também estão praticando vários assaltos em residências, o que eu considero até muito mais grave. Mais um flagrante de desentendimento no trânsito envolvendo motorista e agente do Manaus Trans circulou nesta terça-feira nas redes sociais. Para evitar novos casos de agressão, o Manaus Trans decidiu adotar medidas de segurança. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira. As imagens feitas de um celular mostram o momento em que um agente do Manaus Trans está guinchando um veículo estacionado em um local proibido no centro da capital. Inconformado, o motorista parte para cima do agente, que em nenhum momento reagiu às agressões. De acordo com o diretor-presidente do Manaus Trans, a postura do servidor público foi correta. O agente agiu corretamente, ele estava fazendo o trabalho dele, ou seja, ele é um agente da sociedade. Ele estava estacionado em local proibido, então ele foi aplicado a multa e nesse caso é previsto uma medida administrativa que é a remoção do carro. Porque veja bem, o veículo, o local proibido, ele é proibido por algum motivo. Um dos principais motivos é que ele atrapalha o trânsito. Então você tem que fazer a multa, o agente tem que lavrar a multa e tem que remover o veículo. E ele estava fazendo esse trabalho e quando o condutor não gostou, o infrator, além de infringir a lei de trânsito, ele partiu para agressão. Este não é o primeiro caso de agressão envolvendo agentes do Manaus Trans na capital. Em fevereiro, outro vídeo gravado por celular também flagrou o momento em que um agente e um motorista se desentendem durante uma abordagem. A confusão começou depois que o agente deu um soco no carro do motorista, que revidou com um chute. Para que casos como esse não se repitam, o Manaus Trans já estuda a aquisição de equipamentos como câmeras e outros dispositivos para os agentes de trânsito. Já agendamos para conversar com os órgãos de segurança do Estado para que haja um mecanismo de proteção ao agente de trânsito que está exercendo a sua função e também para que aqueles casos que foram registrados, que foram feitos boletim, estão sendo investigados, que eles sejam investigados até o final e que essas pessoas sejam levadas à justiça por essas agressões que têm feito a agentes de trânsito. Realmente é importante fiscalizar a conduta dos agentes que devem cobrar as leis de trânsito dentro da ética, evitando o abuso de autoridade que a gente sabe que acontece em alguns casos. Mas os motoristas também precisam ter consciência quando agem de forma errada, precisam aceitar a punição, afinal a lei está aí para ser respeitada e não para ser ignorada, né? A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que equipara os salários dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus aos salários dos demais funcionários federais, o que traz benefícios para a categoria que desde o ano passado vem se mobilizando em defesa dessas mudanças. Agora a matéria segue para apreciação do Senado e, se aprovada, segue para a sanção da Presidente da República, Dilma Rousseff. Representantes de vários países árabes estão em Manaus para discutir a ampliação de parcerias comerciais entre o Amazonas e o Oriente Médio. A comitiva passou pela sede da Prefeitura, do Governo do Estado e também se encontrou com representantes das indústrias do Amazonas. O primeiro compromisso da comitiva, composta por 14 líderes representantes de países árabes, foi no Palácio Rio Branco, onde eles foram recebidos pelo prefeito em exercício de Manaus, Wilker Barreto. O objetivo do encontro foi discutir a ampliação do comércio bilateral entre o Amazonas e os países árabes, uma parceria que já rende frutos. De acordo com o levantamento da Câmara Árabe Brasileira, a exportação de produtos de origem amazonense para países árabes somaram mais de 6 milhões de reais somente no ano passado. Parceria que deve ser fortalecida este ano. Eu vejo com muito otimismo. No momento que vive o Brasil uma recessão grave, nós temos o prazer de em Manaus receber a Câmara de Comércio Árabe, a Liga Árabe, composta por 22 países, olhando Manaus como uma cidade propícia para investimentos. Então, por parte do prefeito Arthur Vigílio, Manaus dá toda a estrutura, dará todo o apoio, porque eu vejo nesse início de relação uma boa
chance de prosperidade de negócios. A reunião em Manaus é a primeira da série que pretende discutir acordos de cooperação comercial árabe-brasileira. Além dos negócios firmados no Amazonas, os líderes dos países árabes também querem saber o segredo do sucesso de Manaus na organização de grandes eventos esportivos, já que em 2022 a Copa do Mundo de Futebol será realizada no Catar, no Oriente Médio. E a escolha do estado do Amazonas, e especificamente a cidade de Manaus, foi feita considerando o potencial que a gente acredita existir para incremento dessas relações. Então, são relações não só comerciais, como relações de investimento e turismo. Manaus é um exemplo que eu acho que pode ser muito útil para Catar, que vai receber também uma Copa do Mundo. No último domingo, um detento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na capital, acusado de tráfico de drogas, foi liberado após apresentar um alvará de soltura falso. A suspeita é que servidores tenham facilitado a fuga. Esta é a segunda vez que presos do sistema prisional do Amazonas são liberados com documentos forjados. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o detento identificado como Lenivaldo Alves de Freitas deixou a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada no centro de Manaus, pela porta da frente, porque usou um alvará de soltura falso, produzido dentro da cadeia. Foi forjado dentro da unidade prisional um alvará de soltura, foi entregue na guarda externa da unidade prisional, como se ele tivesse realmente autorização para sair, e de lá ele tomou rumo ignorado. Os indícios dão conta de que o fato contou com a participação de agentes públicos que já estão sendo investigados. Em abril de 2012, uma mulher conseguiu livrar o filho dela e um comparsa da cadeia, também utilizando alvarás de soltura falsos. Na época, a mulher conseguiu se passar por oficial de justiça e entregou os alvarás diretamente no Centro de Detenção Provisória, localizada na BR-174. Desde então, medidas de segurança foram aplicadas para que o incidente não voltasse a acontecer. A partir daquele momento, nós passamos a dividir a responsabilidade. O estatístico da unidade confere o documento, se a pessoa não tem nenhum outro crime, assina o documento. Esse documento depois é verificado pelo advogado da unidade ou nos finais de semana por um advogado de plantão nosso. E, por último, pelo diretor da unidade ou a pessoa que estiver de plantão no lugar do diretor. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa está com os dias contados e deve ser desativada até o final do ano. O responsável pela administração das penitenciárias do Estado admite que o sistema prisional é frágil, mas acredita que este foi um caso isolado. A gente sabe que o sistema é um sistema um pouco frágil, certo? Mas isso aí realmente foi um fato isolado. Já visto que nós estamos buscando nos cercar das melhores formas possíveis para impedir que isso aí volte a acontecer. A Prefeitura de Manaus deu início hoje à operação SOS Enchente nas ruas do centro da capital. As medidas preventivas têm o objetivo de reduzir os transtornos, principalmente para os comerciantes. Os trabalhos começaram a ser executados nesta manhã. A ação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. As ruas mais afetadas começaram a receber os serviços de desobstrução de galerias, implantação de tampas de bueiros e a regularização de caixas coletoras. O trabalho deve durar 2 semanas. Esse é um trabalho que iniciamos agora. A princípio, nós vamos começar com esses 2 semanas trabalhando nessas primeiras ruas. E à medida que possível, se precisar voltar, nós voltaremos, que é o distrito, a gente acompanha e atua nessa área. As ações começaram pela Rua dos Barés, um dos pontos mais afetados pela cheia no centro da capital. A medida não vai impedir o avanço das águas, mas deve minimizar os prejuízos, principalmente para os comerciantes. Amenizar possíveis problemas que venham ocorrer, algum buraco, alguma erosão que venha acontecer, porque a alagação ela atinge, não tem como, isso é o rio, é a natureza, né? O rio sobe e ele vai alagar. Então é amenizar esses possíveis problemas. Seu Altair é comerciante há 18 anos. Para evitar grandes perdas com a cheia, ele já começou a construir marombas para levantar as mercadorias. É complicado porque cai totalmente, praticamente 40% cai vamos dizer, o faturamento, né? O clientela, né? Que não passa ninguém. Quando está com a água aqui, ninguém transita por aqui. Eu tive naquela enchente que deu em 2012, né? Que aí meu estava bem baixinho, eu estava daquele jeito lá. Ó. Ela estava lá e foi quando ela pegou na mercadoria ainda. Mas aí depois eu fiz aquilo lá e deixei, não tirei mais.
Em Boca do Acre, o rio Purus começou a baixar e as famílias alojadas em abrigos da Defesa Civil já começam a voltar para casa. Apesar do fim da cheia, a cidade ainda permanece em estado de calamidade pública. Mas agora o prejuízo para os moradores é provocado pelos desbarrancamentos das áreas afetadas pela cheia. Segundo a Defesa Civil, em Boca do Acre, o nível do rio Purus baixou para 17 metros e já entrou em ritmo de vazante. Mesmo assim, o estado ainda é de calamidade pública no município de 33 mil habitantes, distante pouco mais de 1.000 quilômetros da capital. Durante a cheia, 74 famílias tiveram que ser removidas de suas casas para abrigos humanitários. Agora, com o início da descida das águas, as proporções dos estragos começam a vir à tona e moradores vivem novo drama. É que muitos barrancos não suportaram a forte cheia e começaram a desmoronar. Casas inteiras já foram engolidas, arrastadas e pelo menos outras 30 ameaçam desabar a qualquer momento, segundo a Defesa Civil, que já realiza avaliação técnica da área afetada. O local deve ser interditado e as famílias removidas novamente e encaminhadas para cadastramento social na prefeitura do município. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Envira, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Santa Isabel do Rio Negro, o sol aparece com variação de nebulosidade e também a previsão de pancadas de chuvas. Mínima de 22 e a máxima chega aos 35 graus. Já em Manaus, a quinta-feira segue com variação de nebulosidade e chance de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara Municipal de Manaus realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir as mudanças que estão sendo propostas para evitar os casos de corrupção no país, principalmente durante as eleições. Participaram da audiência representantes de várias entidades, além de lideranças estudantis e religiosas. Segundo o presidente da Comissão Especial da Reforma Política, as discussões fazem parte de um movimento que acontece em todo o Brasil e serão levadas ao Congresso Nacional. Que há um projeto de reforma política sendo discutido no Congresso Nacional, que é a vontade nacional que vai ser exteriorizada através do Congresso, Manaus não ficar de fora e mandar para o Congresso um manifesto nosso a partir das nossas discussões, de debater as propostas e mandar qual é a vontade do município de Manaus. E essa vontade, lógico, tem que ser democrática. Então nós estamos democratizando as informações, colhendo opiniões para mandar através da Câmara para o Congresso Nacional, para que eles saibam qual é o pensamento da cidade de Manaus com relação à reforma política. Entre os principais pontos discutidos estão o fim das coligações proporcionais, unificação das eleições e o financiamento de campanhas. O que se busca aqui é discutir todos os temas que estão sendo discutidos na reforma. Então nós buscamos os projetos que estão tramitando lá, estamos ouvindo aqui a OAB, a CNBB, todos que participam e que têm preocupação com isso, para que a gente, a partir do momento, debata e a gente consiga uma convergência de ideias para a gente mandar já uma ideia do que nós pensamos com relação a cada tema. O relator da comissão e vereador Bibiano também acrescentou que é contra o financiamento de campanha com dinheiro público. As vertentes que propiciam a corrupção no Brasil. E uma delas é o financiamento privado, o financiamento da pessoa jurídica. Portanto, as grandes empresas, elas na verdade não doam. Elas investem. E uma vez que ela investe em determinado candidato e esse candidato ele ganha e passa a ser, portanto, um político representando no parlamento ou no executivo, ele passa a ter uma obrigação de repor para esse seu financiador aquilo que o levou a ser figura representativa no poder. Ao final da audiência, a Câmara Municipal elaborou um manifesto para ser encaminhado a Brasília. Nesta quarta-feira, o Amazonas deu um passo importante na busca por uma internet de qualidade. Cabos de fibra ótica começaram a ser lançados no Rio Negro na primeira fase do projeto Amazônia Conectada, que tem o objetivo de usar os rios para levar internet rápida para os municípios do interior, onde hoje o serviço é de péssima qualidade.
Amazonas, os rios são as estradas, os principais responsáveis por levar e trazer as diversas necessidades das populações do interior. Agora, um programa do Comando Militar da Amazônia está por levar internet para os municípios do estado, também utilizando o caminho das águas, por meio de cabos de fibra ótica subfluviais. O projeto, em parceria com várias instituições, recebeu o nome de Amazônia Conectada. Aqui as Forças Armadas e a comunidade, o governo estadual, na esfera municipal e federal, todos têm que pensar integrado, como são as operações Ágatas que nós fazemos anualmente. Então sempre aqui um objetivo é pensar integradamente, é pensar dentro do governo brasileiro, dentro do Estado, da preservação da nossa soberania. De acordo com o Exército Brasileiro, o projeto Amazônia Conectada nasceu por pura necessidade, devido à precariedade dos serviços de internet em todo o estado. Além da baixa velocidade de acesso, dos 62 municípios do Amazonas, apenas Manaus e Quari estão conectados à rede mundial de computadores por meio de fibra ótica. Cerca de 10 mil metros de cabeamento já começaram a ser lançados no leito do Rio Negro, na primeira fase do projeto. Ao ser lançado o cabo, ele, como o peso dele, a tendência é que ele se fique realmente no leito do rio. E com o tempo, de repente, o cabo ele seja aterrado. E de forma que quando ele estiver aterrado, aí, independente de como a formação do rio, se o cabo ele estiver, vamos dizer assim, protegido, aterrado, fica mais fácil para ele se manter. Ao todo, pelo menos 8 mil quilômetros de cabos devem ser instalados, partindo de Manaus, para municípios das calhas do Alto Rio Negro e Alto Solimões. A segunda fase do projeto vai ser lançada ainda este semestre, no trecho entre os municípios de Quari e Tefé. O projeto, que está orçado inicialmente em R$1 bilhão, tem uma previsão de ser concluído em 2017. A empresa responsável pela instalação dos cabos de fibra ótica nos rios da Amazônia possui larga experiência em redes de transmissão. A Pagtec instalou cabos no Caribe, instalou cabos no Atlântico Sul, ela tem cabos e sistemas de transmissão entre Brasil e Estados Unidos. Então a Pagtec tem no seu bojo tecnológico o conhecimento necessário para aceitar um desafio como esse e torná-lo realidade. A ideia é que quando os municípios do Amazonas estiverem completamente conectados à rede mundial de computadores por meio da fibra ótica, a população ribeirinha possa usufruir uma internet de qualidade. Futebol, agora à tarde, teve mais rodada do Campeonato Amazonense. As partidas terminaram agora há pouco. Em Itacoatiara, o Nacional venceu por 1-0 o Penarol. Já em Manaquiri, Princesa e Iranduba empataram em 1-1. E nesta quinta-feira, Manaus recebe a segunda etapa da Copa do Brasil de tênis de mesa, que será realizada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. E os atletas amazonenses reforçam os treinos para garantir um bom resultado na competição. A competição vai contar com a participação de 20 atletas de Manaus e cerca de 30 de outros estados. Nós temos mais de 20 atletas que vão participar da Copa do Brasil, né? E no Brasil todo, acho que são 20 que vão se fazer presente aqui. E os preparativos são assim, que nós estamos treinando diariamente, como você está vendo aqui, nós abrimos o horário até para os adultos, para as pessoas que fazem parte da seleção. Semana passada nós fizemos a coincidência de realizar a primeira seletiva de 2015, já com preparativo para jogar essa Copa do Brasil. Então nós estamos crendo que nós estamos com um nível técnico muito bom. Um dos destaques é a amazonense Amanda, que reforçou os treinos para participar da competição. São 5 horas por dia. A atleta de 20 anos destaca que os adversários de fora são fortes e devem ser respeitados. Com relação ao campeonato aqui, vai ser um campeonato forte. Vai vir jogadores fortes, tanto de São Paulo quanto as do estado. E essa competição só tem que fazer com que o treino de mesa cresça mais. Todos os adversários são fortes, a gente não pode desmerecer nenhum atleta, porque todos treinam e treino é treino, jogo é jogo. Na primeira etapa da competição realizada em Piracicaba, Amanda foi vice-campeã na categoria dela. E atualmente, na última Copa Brasil que teve, Sul-Sudeste, eu ganhei a medalha de prata no rating A, que no caso é o índice técnico, que são as atletas mais fortes que tem no país, e eu consegui a medalha de prata. Já Michel, que tem 14 anos e veio de Belém do Pará, esta é a primeira vez que o atleta vem à capital. Bicampeão paraense de tênis de mesa na categoria infantil, ele promete levar mais uma medalha na bagagem. Uma expectativa muito grande, jogar bem,
fazer um bom jogo. Vou tentar buscar mais uma vitória aqui em Manaus. A Copa Brasil de Tênis de Mesa segue até o dia 12 de abril. A próxima etapa acontece de 20 a 23 de agosto em Maceió. Boa sorte a todos. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.